Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que estão aí? Bom, nós vamos falar hoje de Ranger, a nova Ranger aqui, que é esse belíssimo exemplar, essa V6 de 250 cavalos e torque de 600 Nm com transmissão de 10 velocidades. Essa aqui é a XLT, na verdade é a versão de entrada com essa configuração mecânica V6 e é a caminhonete que a gente ficou aí alguns dias rodando e nós vamos falar mais sobre essas impressões. Muito bem, vamos falar dela. Enorme, né? Uma caminhonete grande, ela é muito maior do que a Ranger, né? Que é da carroceria anterior, inclusive, a que começou em 2003. Muito mais larga, a plataforma toda nova, como a gente já falou. Aqui você olha aqui, essa frente, ela é extremamente alta. Ela ficou muito imponente. Muita gente fica perguntando, né? Como ela ainda é meio lançamento, muita gente falando assim: pô, mas é uma F-150, que caminhonete que é essa, né? Porque ainda é novidade. Mas o que é interessante? Que sim, ela é uma Ranger. E eu vou te falar, no quesito popularidade, ela, sem dúvida nenhuma, ela causa um estrago. Então, se você quer ver e ser visto, essa picape, ela realmente é diferenciada. Essa carona dela quadradona, alta, imponente, farol full LED. Aqui a grade preta, né? Lembrando que essa aqui é uma XLT. Vamos dar uma volta nela aí para mostrar os detalhes por fora, primeiramente, ó. Sensor aqui dianteiro, sensores dianteiro. Ela tem ali a pegada de aproximação, inclusive para pedestres, o alarme de frenagem, né? O sistema de frenagem. Essa roda aqui da XLT ela é uma roda 17, lembrando que na Limited você tem a 18, inclusive uma opcional de 20. E aqui, ó, V6ão, monstruosa, repetidores de seta nos retrovisores e tem algumas características únicas e muito práticas, ó. Aqui você dá uma olhada que ela tem um degrau para você poder subir e acessar a caçamba. Lanterna traseira, uma lanterna de lâmpadas, né, nessa XLT. Se você olhar, ó, olha só, ela é levíssima, ela tem um sistema que realmente torna ela muito leve. Aí você vai falar assim: cadê a luz lá de cima? As iluminações passaram aqui para dentro da cabine, ó, que você tem como iluminar, além de você ter uma tomada agora, pontos de fixação. Lembrando que a XLT ela não tem protetor de caçamba, não tem capota marítima, não tem aquele Santo Antônio, né? Aquele Santo Antônio bonito, integrado, que inclusive começou isso aí na Ranger 2013. Na Limited, depois outras versões acabaram utilizando também. Mas aí vem um estribo integrado. E essa bichona por fora que chama muito, mas muito a atenção, ó. Traseirona aí da Ranger. Com certeza você vai ver bastante na estrada assim que ela lançar, porque ela faz muita diferença entre as outras caminhonetes. Olhando a parte traseira, né? O que a gente pode perceber? Que a cabine ela é ampla aqui para trás, né? Então o espaço interno e principalmente o jeito que você senta no banco traseiro, que normalmente é um ponto fraco das caminhonetes, ela é confortável. Ela realmente é confortável. Você tem aquele recuo, né? A antiga Ranger também tinha esse recuo para as pernas. Você tem essa forração aqui que é característica também da XLT. Você tem ali duas tomadas para carregamento, tanto USB como o Mini. E aqui você vê a qualidade do acabamento. Você tem esse desenho aqui, onde abre o vidro. E aqui, para quem teve F-250, para quem lembra das caminhonetonas americanas da Ford, ela é igual aqui, ó. Ela abre igual a F-250. Aqui você vê a saída de ar para os ocupantes traseiros. Também sempre ajuda muito. Vamos entrar agora na frente para dar uma olhada aqui, ó. A gente já vê de cara aqui a porta. Aqui é soft touch, ó. É bem macio, que é a área onde você põe o braço. Olha só como ela é confortável. Aqui é um detalhe do acabamento da nova Ranger. Acionamento dos vidros dianteiros, traseiros. Aqui você tem a escolha do retrovisor para você poder regular. Você tem o bloqueio dos vidros para que não abra atrás. E você tem o recolhimento do retrovisor aqui também. Essa é a usina de 250 cavalos da Ford, com capacidade cúbica de 3,0 litros. Ela
gera 250 cavalos a 3.250 RPM de 600 Nm a 1.750 RPM. O que é interessante, né, que algumas pessoas vão falar, né, claro, compara com a Amarok também é V6, né, então pra gente ter uma comparação meio que direta quando a gente olha para os motores, a Amarok ela tem 8 cavalos a mais, né, ou seja, ela gera 258 cavalos nos mesmos 3.250 Nm, mas tem um torque de 20 Nm menor, só que é uns 1.400 giros, ou seja, a Ranger tem 600 Nm a 1.750, o torque máximo, e a Amarok tem 580 Nm a 1.400 giros, ou seja, a 350 giros a menos. Mas a Amarok tem 8 marchas e a Ranger tem 10. Bom, na prática, isso é meio que um empate técnico, né? A gente vai falar um pouquinho mais das diferenças da Amarok para esse automóvel e agora vamos olhar ela por dentro. Bom, primeiramente vamos ligar a caminhonete aqui porque tá um calor danado aqui hoje. Olha só que bonito, tá vendo? A animação da caminhonete. E aí a gente vai ligá-la, né? Esse painel, olha só, líquido está baixo, cinto de segurança ok, pra gente dar uma olhada aqui no painel. O que é interessante? Que esse painel, na verdade, ele é um painel de 8 polegadas. Você tem aqui marcador de combustível, você tem aqui um marcador de temperatura, que é o da XLT. Na Limited você tem aí uma de 12,4 polegadas, uma tela maior. E aqui no centro é a mesma coisa, você tem esta tela central, né, essa tela aí do Multimedia Sync, que é 10 polegadas, e na Limited ela é maior, ela é 12, tem algumas diferenças, né? Aqui você controla toda a refrigeração, na Limited você tem também o Dual Zone, para você ter temperatura individual aí, tanto para quem está no motorista, como quem está no passageiro. Bom, outras coisas interessantes, ele tem farol alto automático. O que é o farol alto automático? Você consegue ligar o farol, tem uma posição aqui, ó, pode dar uma olhada aqui, ó. Ele está no farol automático aqui, ou seja, quando você coloca, né, iluminação de caçamba, desligado, lanterna, farol automático e farol normal. Aqui você tem a regulagem aqui do painel e a regulagem elétrica do farol também. O que é o farol automático? Você liga e ele percebe, tipo, se está vindo um farol branco no sentido contrário, ele abaixa o farol automaticamente. Se ele vê sinais vermelhos, ele também abaixa. E o que é legal? Diferentemente de outros sistemas, ele realmente funciona, então é uma comodidade. Ela tem muita comodidade. Essa aqui é uma XLT, a gente pode chamar da mais barata entre as V6, mas ela tem muitas comodidades interessantes aqui já nessa versão, né? Eu até acho que essa versão aqui, sinceramente a gente não andou ainda com a Limited, mas essa aqui já é uma super caminhonete, cara. Essa que é a verdade para quem gosta de picape. Eu fico me perguntando o quão a Limited pode ser mais legal que essa, porque essa aqui realmente tem muitas coisas interessantíssimas. Então a gente vai olhando aqui todos os sistemas, todas as possibilidades aqui de plataforma. E outra coisa legal também é que ela tem conectividade, né? Ela tem um Ford Pass, ou seja, ela é uma caminhonete conectada. Ela tem um sistema de reconhecimento de sinais de trânsito que fica exatamente aqui, ou seja, ela lê placa, ela põe aqui para você. E aí tem uma série de configurações possíveis. Ó, esse aqui é o seletor de marchas PRND, né? Aqui tração 4x2, 4x4 automática, 4x4 High, que é a 4x4 normal, e a reduzida. E aqui você tem o negócio do Start Stop, você pode desativar. Eu desativo porque eu não sou muito fã do Start Stop, para te falar a verdade, mas funciona muito bem, né? Ele desliga quando você para a caminhonete. Ele tem esse controle também para, por exemplo, o ar-condicionado começou a precisar, né, de energia, então ele vai e liga novamente. Você tem aqui também esse controle da descida, né? Você consegue ter essa programação de descida, porque no fora de estrada a maioria das pessoas não pega, mas no fora de estrada, às vezes a caminhonete ela vai, ela escorrega, ela atravessa. Então ela tem essa inteligência justamente para você pegar essa descida aí de off-road. Na Limited você tem funções muito maiores de controle, né? Você tem opcionais aí de câmera 360, de controle off-road, de mapeamento. Mas mais uma vez, nós estamos falando aqui da XLT, né? Então você tem o controle de tração, você tem o bloqueio do diferencial traseiro. O que é essa caminhonete, na minha opinião, né? Quando você pega e compara, a gente, claro, naturalmente todo mundo vai falar e a Amarok, porque a Amarok ela é uma pegada muito esportiva, né? Ela é uma caminhonete muito roda grande, ainda que essa aqui, a Limited, também tem a opcional de 20 para quem gosta.
Mas essa XLT, ela é muito boa para o fora de estrada, porque a gente pegou, inclusive, né, a gente teve, fez mais ou menos 150 km de estrada ruim, e ela tem uma capacidade off-road muito boa, porque assim, em trechos onde normalmente ela destracionaria, ela fez absolutamente tudo em 4x2. Absolutamente tudo, não precisou engatar. Não era uma trilha pesada, claro, mas é o que tinham pedras, tinham elevações, tinham torções, e a torção como um todo da carroceria dela é de um nível muito bom, né? Ou seja, ela tem uma integridade estrutural muito maior. Não dá nem para comparar com a Ranger antiga, a verdade é essa. Essa caminhonete aqui é completamente diferente. Então você tem aí todos os recursos aqui para você poder utilizar a caminhonete no modo off-road. Você tem aqui, ó, tanto o USB como o mini aqui. Aqui a gente tem o ar, né? A gente tem o sistema de ventilação. Aí você tem aqui máximo do ar, você tem recirculação. O volume é no meio. Às vezes, intuitivamente, né? Volume no meio, sinceramente, várias vezes na viagem aí nos primeiros dias, eu sempre ia mexendo mais próximo da mão, e o esquerdo não é o do volume, né? Então às vezes eu ia lá e mexia na temperatura do ar, mas ele é no meio. Aí você acostuma também, e aqui você regula, tá vendo? Ó, tem aqui o digitalzinho, você regula a ventilação, você regula a temperatura, e aqui você abre, ó, pro lado. Claro que não vai dar para sentir o vento, mas você regula por aqui. Beleza. Dito isso, você tem toda essa multimídia, né? Tem o rádio, tem o telefone, tem a mídia, tem o Apple CarPlay também aqui para você conectar. Apple CarPlay esse que nessa picape você precisa plugar o cabo, né? Então ele não é um Bluetooth, ele não é wireless, vamos dizer assim, ele é um Apple CarPlay que você precisa plugar. A vantagem é que o telefone acaba ficando sempre carregado. Android Auto para galera do Android, manual do proprietário e funções aqui quando você vai utilizar o reboque você programa. Muito bem, todas as telas aqui, enfim, aqui tem várias funções, câmera de ré também quando você engata, olha só. Aí dá para ver como é que fica. E aqui o painel que a gente tem desse lado o piloto automático. Você regula para cima ou para baixo o piloto. Aqui você aperta para devolver a velocidade, ou seja, tá ligado, você devolve a velocidade. Esse é o controle de permanência em faixas, ou seja, ela fica te ajudando. Nós vamos andar com ela para te mostrar isso aí. E você tem aqui a regulagem do volume do som e do Viva Voz. E aqui você tem os controles mais tanto de passar estações para o rádio, como você também tem alguns controles aqui do painel. Então você tem uma série de programações que exigem um tempinho para você, né, acostumar a tudo isso que tem aqui, mas você tem como configurar esse MyView, né? Ou seja, você vai, como é que eu quero configurar o meu? Quero tirar isso, quero deixar consumo de combustível, né? Você tem essas formas todas de configurar. Tem uma série de mimos, né? Você tem funções do off-road, como a gente disse, na Limited tem mais, só que aqui é mais que suficiente. Você tem questões de inclinação lateral, inclinação frontal, tração. Você tem, olha só, informações do motor, medidores. Você tem muitas coisas interessantes aqui que são muito bacanas. Temperatura de transmissão, pra você ter uma ideia, a gente estava fazendo essa meio que uma trilha muito pesada, inclusive, e muito exigente. E aí a gente realmente viu a oscilação da temperatura de transmissão subir. Claro que não chegou no vermelho, obviamente, mas você tem um controle todo e uma série de informações. O único ponto aqui de atenção para este tiozão que cresceu na época onde contagiros eram opcionais, eram coisas de versões mais caras, é que este contagiros, claro que é um painel digital, claro que são outros tempos, né? E claro que isso é mais característico de pessoas que gostam muito de mecânica. Mas aqui é o contagiros dela. Então você tem aqui, ó, por exemplo, agora tá quase 1000 giros. A diferença é que ela é uma barra. Então o contagiro dela é uma barrinha aqui do lado, ó. Vamos acelerar. Viu, né? Como é que é? E aqui a temperatura da água. Então isso é algo para se acostumar. 10 marchas é muita coisa, né? 10 marchas ela trabalha muito
muito suavemente. Acho que todo mundo que andou nesse carro, que chamou tanta atenção, tanta gente quis andar. Uma coisa que chamou muita atenção também é o nível de ruído. Ela é muito, muito silenciosa. Isso é uma coisa que você vai perceber também. E aí a gente vai aqui na parte de viagens. Eu vou até pegar aqui o que a gente fez aqui de prints, né, dos principais trechos, para a gente poder comentar essa parte, principalmente aí do consumo do carro, né? O que eu posso dizer? Que na primeira perna da viagem, que a gente foi a 100, 105, nós fomos até o Rio Grande do Sul, rodamos lá, fomos lá na Fórmula Truck, andamos na pista, né? Enfim, levamos aí ela a situações bem extremas. E nessa primeira parte, a 100, 105, ela fez 12,3 por litro. Então, essa foi a média do primeiro trecho. Claro que foi fazendo média, então 12,3 é um resultado assim próximo do máximo que ela pode fazer com uma pessoa muito paciente, que é a simulação que a gente faz para você saber. Então, se você gosta de acelerar, tem um perfil. Se você gosta de fazer média, que é o que a gente fez nessa primeira parte, tem outro perfil também. Na segunda viagem, nós fizemos, que foi muito mais estar lá na região de Porto Alegre, ir pra pista, fazer demonstrações, andar um pouco mais rápido. Tem um vídeo legal, inclusive, lá no canal do Planeta, com Duda Conce. Um abraço pro Duda Conce, que andou, que é maroqueiro, inclusive. É legal até você ouvir, porque ele é maroqueiro velho, adora Amarok, nem sei quantas Amaroks ele já teve. Andou, né, andou um pouco no limite. Um pouco não, andou no limite pra caramba. E aí, nesse caso, ela chegou a fazer 9,1 km por litro. Ou seja, tem trechinho de estrada, tudo, mas foi a pior média que ela fez aí no circuito inteiro. Depois, voltando, a gente voltou um pouco mais forte, né? A gente voltou, tava com um pouco mais de pressa, então algumas ultrapassagens sem dó, né? Sem dó de acelerar a fundo ela. A gente fez aí nesse terceiro trajeto 9,9 km por litro, que foi uma pegada, claro que não foi cortando, claro que não foi velocidade máxima, mas vamos falar assim, vai 130, 140 de pico, desacelera, ultrapassa, aquela coisa toda. E agora a gente vai dar uma olhada aqui pra gente ver a viagem final, que foi a de ontem, 11,5 por litro. Esse 11,5 por litro é o quê? 110, 115 por hora, trecho de Curitiba para cá, que a galera que conhece sabe que é ruim. Então essa é a média aí, descida, subida, né? Enfim, aquela história. Ah, tem subida, mas tem descida. Mas, né, claro que no plano a média sempre é muito melhor, porque para você vencer o esforço de um carro pesado na subida, é muito mais difícil, né, do que você, por exemplo, descer e fazer média, né? Você tem uma exigência muito grande do consumo de combustível. Então ela fez aí 11,5. E quando a gente pega o rolê inteiro da viagem, vamos lá ver o fechamento todo da viagem, onde teve todos esses cenários, claro, cenários que exigiram muito, né, dela. Ó, ela fez uma média de 10,4 por litro. Então assim, tá contigo. Dirigiu leve 12,3, trecho também ruim, mas pezinho lá em cima. Dirigiu leve 12,3, né, média de 10,4. Então deu para você entender um pouquinho mais. Por que isso é interessante? Porque a antiga tinha 5 cilindros, 3,2, capacidade volumétrica do motor até era maior na anterior. Mas você pega esses 50 cavalos a mais, esse torque de 600 Nm, né? Não tem almoço grátis, né? Então ela se aproximou muito do consumo da anterior, da 3,2, que foi uma grata surpresa. Bom, é aquela história, né? Vamos andar nela, porque eu acho que a grande diferença é quando você anda nela. Aí você vê o quanto ela subiu a régua, o quanto que ela subiu de nível em todos os aspectos. Olha, eu arriscaria dizer que ela é a caminhonete do momento, né? Quando a gente olha para as caminhonetes médias, olhando Hilux, olhando Mitsubishi, olhando Amarok, enfim, independente de qual caminhonete você olha, S10, essa aqui é a picape mais... Ela é a picape mais top hoje disponível no mercado. Isso porque é XLT, né? Bom que a roda era 17, a pneuzão grande, lembrando, né? Ela tem esse comportamento melhor no off-road. Eu até arrisco dizer que essa 17 é melhor, essa XLT é melhor para quem vai trabalhar pesado, né? Naturalmente, pneu mais alto, né? Então ela tem essa característica, ela é a V6
preparada para serviço pesado, né? Eu diria mais ou menos isso. Mas vamos lá, vamos andar. Ó, outra coisa legal, ó. Quando você freia, ela para, tá vendo? Ou seja, tanto para frente para trás, basta você acelerar que ela começa a andar. E olha outra coisa interessante. Ah, esqueci. Vou desligar o carro e vou embora. A alavanca foi pro P, automaticamente ele aciona. Tem uma série de mimos, ó. Você não precisa soltar o freio, é só você acelerar, ela começa a andar. É aquela história dos mimos que a gente tava falando. Mas vamos andar pra gente sentir agora a brutalidade desse V6, né? Porque são 10 marchas. Olha só. Olha só. Nem dá pra andar aqui tudo que ela tem, porque ela é muito, muito cavala. Pra quem tá acostumado com a Ranger anterior, cara, é um negócio diferenciado, né? É um outro universo de performance. Quer ver? Vamos dar uma saidinha aqui só. A retomada disso aqui, eu acho que assim, uma coisa que é absurda nela é justamente a brutalidade da retomada, ó. 80. Sentou o pé aqui, arzinho ligado aqui, tudo, vocês estão acompanhando aqui. Ela vai, mas ela vai crescendo muito. Então assim, 130, 140, 150, ela vai muito rápido. Ela tem uma outra experiência, na verdade, de direção, né, do que quando comparada à anterior. Tem essa aqui, ó, ela tá puxando o volante aqui, na verdade, porque você pode perceber que aqui ela achou as duas faixas, e se eu vou para outra faixa, ó, ela pega e devolve. Você sabe que no começo isso aí é meio estranho, mas depois você se acostuma e começa a gostar, né? Ontem mesmo à noite, a gente estava aí de madrugada voltando lá do Rio Grande do Sul, e naquele trecho de Curitiba para São Paulo, a gente percebeu que em determinado momento ela estava te ajudando a fazer curva. Ou seja, ela meio que vira uma parceira, porque você vai virando na curva e ela já vai, quando você percebe, fala, opa, ela já vai te ajudando, né, a sinalizar a curva, né? Olha, ele vai marcando aqui o amarelinho, e da mesma forma ele tá sempre olhando para você. Aí, ó, ela vai e devolve tudo com muita suavidade. Então, aí, ó a explosão. É muito, cara, para uma picape, isso aqui é um outro nível. Ó, não tá deixando entrar. Aí você dá uma forçadinha de leve, ela percebeu que você tá no controle. Claro que esse controle de faixa, ele é desativado quando você dá a seta. Ou seja, o carro entende o sinal que falou, não, tá bom, ele tá dando seta. Ela é um carro incrivelmente no chão. Incrivelmente no chão. Então assim, é até difícil você fazer média com um carro desse, porque ela é tão gostosa de acelerar que você fica, ah, meu Deus, eu tenho que me controlar para não ficar pisando, para não ficar sentindo essa entrega toda de torque, né? E quando a gente vai para marcha, por exemplo, você tem aqui o seletorzinho de marcha. Aí você vai para o manual. Ele te permite, né, tá em sétima, ó, mas ele tá reclamando, não vou sair de sétima. Então ele meio que ele te permite, mas até certo ponto. Porque tem o cálculo, é muita marcha. São 10 marchas. Então ele está sempre conectado com a velocidade, com o giro ideal. Então, eu quero pôr agora a 10ª marcha. Ele não permite. Eu posso reduzir? Sim, eu posso reduzir, ó. Posso ir subindo o giro. Mas ele mesmo assim tem esse controle. Bora lá. E aí, 100 por hora. Não temos os números, né? Aqui a ideia do Planeta é trazer para você uma experiência real, né? De usuário, de quem usa, de quem quer comprar. Não aquela coisa de disputa de engenharias, é melhor nisso, é melhor naquilo, tamanho do pneu, tudo. Eu acho que a vibe é justamente isso aqui. É ver como é que a picape anda, ver qual que é a vibe dela. Eu acho que é isso, nesse rolê todo aí que a gente fez. É aquela história, vai dar saudade, vai deixar saudade. A gente tem a Jaqueline, né, meu amigo, que você vai acompanhar no canal aí, que agora ela entrou na fase final de finalização, mas que é de uma geração, vamos dizer assim, vovó, bisavó, deixa eu ver, 2007, não sei exatamente, mas legal. Obrigado aí por acompanhar
a nossa caminhada. Olha só, até o controle de estabilidade tem uma luz aqui. Esse controle de estabilidade, eu vou te falar, porque isso a gente viu também na viagem. Se você tá num asfalto molhado, não faça, porque na saída ela realmente distraciona. E o que é interessante, ela distraciona e distraciona as duas rodas. Não é aquela coisa do diferencial que joga para um lado, né, que dá aquela lambança na traseira. Não, ela vai bonitinho. Outra coisa também que esse carro mudou muito quando comparado com o anterior é o comportamento da suspensão. Você vai se lembrar, se você acompanhou o teste da Limited 2022, você vai se lembrar que ela tinha uma característica um pouquinho, dependendo da instabilidade, dependendo das variações de asfalto, você sentia ela pular um pouco, né? Aquela relação lá de ter que carregar peso com conforto. Eu vou dizer uma coisa aqui, os caras da Ford, eles acertaram muito, porque ela é muito menos pulona, ela é muito mais suave. Até em estradas, né? Estradas de terra, a gente percebeu esse comportamento, que ela não fica aquela coisa de pula, a traseira assustar, o sistema, né? Porque o que a gente percebeu um pouco na outra, que o sistema eletrônico de segurança, ele tinha muito trabalho, dependendo, né, do terreno. E aqui não. Aqui você pega buracos, você pega ondulações, e ela melhorou muito esse comportamento, principalmente num carro vazio, porque a gente viajou ela com praticamente peso nenhum. Vamos demonstrar que aqui é uma rua bem ruim. Opa, controle de tração tava desligado. Ó, essa aqui é uma rua bem ruim, ó. Toda remendada, toda cheia de caroço, ó, buraco, ó. Buraco de bueiro. Aí, ó. É aquela história, às vezes no vídeo não dá pra saber, mas se ela tivesse pulando, eu estaria aqui gaguejando. Então deu pra sentir um pouquinho que esse comportamento de suspensão foi outra coisa também que evoluiu bastante. Olha só. Subidinha também com... Eita! Cara, ela é muito acesa. Na verdade, ela é brutal. Você tem meio que reaprender. Você tá acostumado com outras caminhonetes ali de potências menores, você tem meio que aprender, porque você pisa e ela já vem. Olha o que vem. Aí. Porque ela nasceu no controle agora. Se você não tiver muito cuidado, você tá sempre lixando o pneu. Por isso que é bom deixar sempre o controle de tração ligado. Beleza, galera? Obrigado aí pelo rolê, obrigado por acompanhar aí nossas impressões sobre a Ranger, nova Ranger V6. Mega aprovada. É que eu não conheço a Limited, porque eu vou te falar que eu tô achando que essa aqui é a relação perfeita para quem vai usar para trabalho, para quem vai usar para estrada de terra, para carregar, para tudo isso aí. Mas aí vamos ver se mais para frente a gente consegue andar numa top de linha para ver quais são as mudanças. Fechou? Valeu, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.